De volta para a continuação do nosso O Perito Podcast, com a presença do André Fornazaro, consultor e especialista em impermeabilização. Sou Ansel Lankman, responsável técnico pela Lank Engenharia, um escritório especializado em perícias em condomínios. André, por que impermeabilização de fachada é diferente de uma laje? As duas são áreas grandes, as duas são áreas expostas a intempéries. Por que são diferentes? Bom, se você fizer uma análise básica, você tem numa fachada, você tem elementos que descontinuam a superfície do revestimento. Então você tem sacadas, você tem as janelas, você tem até o tubo de saída do respiro do gás. A chaminézinha. Todos esses elementos, eles criam descontinuidades na fachada. Então, você tem, primeiro, esse tipo de condição. Segundo, os materiais de revestimento de fachada são completamente diferentes dos materiais que são usados para revestir uma área térrea. O revestimento da área térrea envolve o acabamento e a impermeabilização. O revestimento da fachada, você tem as várias camadas, chapisco, reboco, emboço, cerâmica, se for pastilha, granito, que a gente aqui no estado de São Paulo a gente não vê isso muito, mas, por exemplo, se você pegar Recife, Fortaleza, tem fachada revestida de granito. Aqui o que nós temos são pele de vidro, né, que é um diferencial. Porém, uma fachada normal de um prédio residencial, ele tem muitos materiais. Existem tecnologias que aplicam uma camada única de revestimento e que substitui, por exemplo, o reboco, o emboço e a pintura, né? Existem materiais que têm essa característica. Então, são técnicas e materiais diferentes de fachada e de térrea. Não, mas sim, existem materiais próprios para superfícies horizontais, né, e outros para verticais. Agora, quando eu vou impermeabilizar, por exemplo, uma caixa d'água, eu tenho superfícies horizontais e verticais no mesmo ambiente, no mesmo elemento, que seria a caixa d'água. Então eu acho que a questão de ser horizontal ou vertical, ela não é isso que diferencia. Eu acho que é muito mais importante o que você falou, elementos que descontinuam a superfície. Por exemplo, um vão de uma janela, um vão de uma chaminé, ou um elemento que está preso na fachada, que é uma tubulação de gás, por exemplo, dessas que sobem por fora. Sim. Né? E a exposição, o tipo de exposição. Porque, por exemplo, imagina uma coisa, numa laje chove e aquela água vai correr pro ralo. Horizontalmente. Bem, na fachada é diferente, ela vai escorrer verticalmente. Né? Como que isso influencia na impermeabilização? Eu estou perguntando isso, eu sei que você não é um especialista em impermeabilização de fachada, mas é para explorar o teu conhecimento sobre princípios da impermeabilidade, vamos chamar assim. Vamos usar um termo técnico. Estanqueidade da fachada. A fachada tem que ser estanque, ou seja, ela não pode permitir que haja passagem de fluido. No caso, a gente trabalha com o mundo sofre o ataque da água da chuva. Então, uma fachada tem que ser estanque. Tem que ser estanque, perfeito. Tem que ser estanque. Então a grande diferença aqui é o tipo de incidência que vai ter da água sobre aquela superfície, o grande número de descontinuidades, que é como você chamou, esses vãos todos, esses elementos que estão presentes nas fachadas. Isso vai influenciar na escolha do produto, lógico.
E tem outro componente, Ansel, que é importantíssimo, que é a movimentação que todos os elementos estruturais da fachada sofrem. Por exemplo? Quando você vê o esqueleto de um prédio sendo construído, você vê subindo pilares, vigas, e existem as lajes, que são dos pavimentos. Sim. Aí, depois você tem um fechamento num prédio de estrutura convencional de concreto, ou se for com lajes steel deck, mas de qualquer forma, você tem o fechamento em alvenaria, se não for uma fachada de pele de vidro. Então, alvenaria. Então você tem uma diferença entre o comportamento térmico do concreto das vigas e pilares é diferente do comportamento térmico da alvenaria que está revestindo que faz o fechamento dessas paredes. Se você tiver uma movimentação térmica muito grande por conta da incidência do sol numa determinada fachada, você corre o risco de que haja fissuração no contorno do encaixe entre a alvenaria. Não, perfeito, muito bem lembrado. Isso é um problema que eu não tenho nas lajes, por exemplo. Não, na laje você não tem esse tipo de problema. Na laje impermeabilizada você não corre o risco de que ela tenha o fissuramento da separação entre a alvenaria e o pilar, por exemplo, ou a viga que fica nessa posição. Ou seja, para impermeabilizar uma fachada, nós temos que pensar da mesma maneira como a gente pensou quando a gente falou no nosso bloco anterior, quando a gente falou da necessidade e da importância de um projeto. Um projeto de impermeabilização de fachada é muito importante. E agora, existe um problema aqui para o síndico, porque ele tem que cuidar da manutenção periódica desses elementos, tanto lajes como fachadas. Então ele pode ter que, num determinado momento da vida útil daquele prédio, daquele edifício, ele ter que renovar a impermeabilização da fachada ou até fazer reparos numa impermeabilização feita durante a construção e que não está dando certo. De alguma maneira não está dando a estanqueidade que deveria dar. E o pior de tudo, se o síndico tiver que fazer a manutenção da fachada, se ela tiver fissurado por movimentação térmica da estrutura. Aí é uma especialidade praticamente desconhecida da engenharia. Não é desconhecida da engenharia. O problema, Ansel e audiência de síndicos, o problema é que tem que ter engenheiro que tenha peito de subir no balancinho. Hoje, os engenheiros covardes já têm um auxiliar grande que é o drone. Então, se ele tiver que fazer uma inspeção... Eu sou um deles. Então... Mais pela facilidade do drone do que por covardia. Se bem que eu não subiria numa fachada mesmo, mas eu uso demais filmagem de drone próxima para poder identificar fissuras, identificar retrações térmicas e outros defeitos que a gente não consegue enxergar de longe. A tecnologia, nesse aspecto, ela veio para ajudar a gente barbaridade. Porque, realmente, eu brinco, né? Que o pessoal tem que ter coragem. Então, é que nem um engenheiro de fundação. O engenheiro de fundação, ele, quando desce numa fundação, ele desce e todo mundo fica zoando que vão querer matar o engenheiro, né? Querem deixar o engenheiro... Quando desce num tubulão, por exemplo. Aí os caras chacoalham o guindaste, aquela coisa toda. Quando você vai numa fachada, a inspeção, realmente, ela tem que ser muito cuidadosa e muito... E muito delicada. E o drone resolve esse problema. Agora, especificamente, quando a gente não tem um revestimento cerâmico ou granito, alguma coisa, algum elemento por cima, quando a própria argamassa é o que dá o acabamento, como impermeabilizar isso? Se tiver fissura, Ansel, precisa fazer um tratamento muito bem feito, que eu não sou um especialista em fachadas. Eu não saberia como é que a gente consegue fazer um trabalho perfeito desse. Eu confesso, o que eu sei, o que eu não sei, eu não sei. Então eu não conheço profundamente. Eu vou te dar um dado diferente. Existem produtos próprios para isso. Os grandes fabricantes de tinta, os principais, que é a Souvenir, Coral, eles têm fundos impermeabilizantes que se colocam e também tem produtos para fazer selagem de trincas.
Eles têm isso e se coloca isso como um pré-tratamento antes de reparar ou antes de refazer a argamassa final. Agora, o que me chama muita atenção é que existem algumas argamassas que já são... que o marketing delas já dão elas como impermeabilizantes. Na verdade, elas não são, porque são massas ou acrílicas ou uma outra base qualquer, mas existem fabricantes que recomendam a utilização de hidrofugante, que é uma pintura externa que, segundo eles, tem a capacidade de impermeabilizar. Então, minha pergunta para você é o seguinte: hidrofugante é um impermeabilizante? Na linguagem de quem trabalha com impermeabilização horizontal, vamos chamar assim, dentro daquele conceito que você falou da caixa d'água e da fachada, etc. Quem trabalha com impermeabilização de lajes, caixa d'água, jardineira, cobertura, etc., um hidrofugante é um material única e exclusivamente auxiliar na selagem de telhas de revestimento arquitetônico com cores bonitas, etc., para você diminuir a entrada de água numa telha, por exemplo. Ou se você tem um piso poroso que você quer minimizar a entrada de água dele, você passa um hidrofugante. Então você tem hidrofugante para telha, você tem hidrofugante para piso e você tem hidrofugante para argamassa. Então, pelo que você está me falando, um hidrofugante é simplesmente um material de acabamento para diminuir a impregnação de umidade dentro daquele material. Sim, sim. É essa a função técnica do hidrofugante. Se você não pode pegar, por exemplo, imagina que você tem uma laje que está vazando num apartamento de cobertura. E aí o piso está revestido com uma pedra natural que tenha uma determinada porosidade. Se o proprietário desse apartamento pegar um produto hidrofugante que existe no mercado e aplicar o hidrofugante em cima dessa pedra, com a esperança de que esse hidrofugante vai impedir a entrada de água no ambiente que está embaixo desse local revestido por essa pedra, ele não vai ter sucesso. Ele simplesmente, o vazamento no ambiente interno dele vai continuar. Ou seja, se você tem uma fachada onde está aplicado uma argamassa definitiva já de uma argamassa acrílica, uma textura, alguma coisa assim, que já é o definitivo que o fabricante colocou e que a construtora entregou, você obrigatoriamente tem que ter, antes dela, um fundo impermeabilizante, uma camada impermeável que vai garantir que a água não vai entrar para dentro do edifício. Querer que simplesmente um hidrofugante que é aplicado externamente como acabamento garanta essa estanqueidade é falso. Precisa conceituar muito bem isso que você falou. O hidrofugante, quando eu falei do hidrofugante, eu falei hidrofugante aplicado numa superfície horizontal. Sim. O hidrofugante aplicado numa fachada verticalmente, toda a fachada tem que ter sido tratada adequadamente para que a entrada de água não seja permitida por fissuras, tá certo? Não haja descontinuidades, por exemplo. Eu já vi uma vez numa chuva, num apartamento que eu estava fazendo a impermeabilização interna, era uma reforma de apartamento, a água entrava pela tubulação do gás, do respiro do gás. Então tinha que ser feita uma vedação, etc. Isso que você falou de que o hidrofugante o hidrofugante ser única e exclusivamente o único material que vai defender a entrada de água, realmente não pode ser. Tem que cuidar de todos os detalhezinhos. Todos os detalhes, todas as camadas têm que ser muito bem craneadas. E é só a gente pensar uma coisa. Craneado é antigo, hein? Fala. Você está se traindo aqui, André. Não, mas tem que ser bem craneada pelo seguinte. Existem poucos estudos de fachada do ponto de vista de engenharia, uma fachada como engenharia. É rápido e rasteiro o que eu vou falar. Antigamente a gente tinha uma norma de cálculo estrutural que previa o mínimo de fissuração. Era a NB 160, que foi a pela qual eu me formei.
Depois disso veio uma segunda norma que já foi revisada em 1978, aceitando fissuração na estrutura de concreto. E de 78 para cá, a famosa NB1 6118, ela tem estados limites de fissura que ela aceita essa fissura. Com isso, as fachadas que fissuravam... Só uma coisa, eu vou embora antes que seja obrigado a ter fissura, viu? Obrigado não pode. Obrigado a ter fissura não pode, mas é permitido ter fissura. Então, o que acontece? Com isso, a fissuração das estruturas é maior e automaticamente o que isso leva as fachadas a ter patologias aumenta. Você pega um prédio construído antes de 1978, você vê que a quantidade de fissuras que ele tem é menor do que um prédio de 1978, com a norma de 1978 para cá. Então, o que você está falando remete também a uma questão que a gente falou agora, sobre os detalhamentos dos projetos. Por quê? Você tem que levar em conta a idade do edifício e a norma sobre a qual ele foi construído, ou foi a estrutura dele projetada, para definir, inclusive, a quantidade de fissuras que você está prevendo que esteja e uma impermeabilização adequada para isso. Olha, Céu, se você pegar o primeiro edifício construído na cidade de São Paulo, o primeiro edifício alto, que é o famosíssimo Martinelli, você vai olhar aquela fachada, você vai ver que aquela fachada foi feita parecendo que era uma casa das antigas. Você vê em volta da janela, tem uma série de tratamentos, você vê... É tudo feito, tem uma série de elementos. Não é uma fachada reta. Eu já estive um dia no Martinelli, um dia que tinha uma chuva intensa. E aí eu tive a pachorra de ir para a janela. Eu estava no 7º, 8º andar. A água descia pela fachada, na janela que estava vizinha, tinha uma moldurinha que estava em volta da fachada. Na hora que a água chegava na moldurinha, era um trampolim que obrigava a água, descia e era lançada para fora da fachada, porque tinha um arremate redondinho, bonitinho. A água descia. Para a água fazer isso. Para a água fazia isso mesmo. Ou seja, a gente perdeu a chave da história da engenharia de fachada a partir do momento que nós começamos a fazer prédio quadradão, todo ele retão. A gente perdeu essa chave. Não, eu tenho um condomínio que eu dou uma consultoria, que eu dou uma assistência lá, e eles têm molduras, detalhes arquitetônicos na fachada feitos em isopor. E hoje se usa muito esse material leve, né? Sim. Afixado na fachada. E a patologia que você tem lá é boa? Só tem patologia? Você pensa... como patologia é boa, porque é uma patologia para ser resolvida, porque além daquilo ali acumular água na própria moldura, ela começa a se desprender, fica uma fissura entre o material da moldura e a própria fachada, por onde entra mais água e ela descola mais ainda, né? E se impregna, fica totalmente enegrecida. Esse é um dos poucos casos de fachada que dá para você conectar com a impermeabilização. Você tem que fazer uma impermeabilização nessa fachada, como você estivesse fazendo uma impermeabilização de qualquer área horizontal que seja exposta. Esse case eu não tinha me tocado nisso, mas isso, quando você mencionou isso, é assim: o único jeito de fazer é fazer uma impermeabilização de verdade, que você usaria para fazer, por exemplo, vamos chamar assim, um case que remete a gente às obras de Brasília do Oscar Niemeyer. Quando você tem as obras de Brasília, você tem a impermeabilização. Aquele branco que reveste as obras do Niemeyer, aquilo é a impermeabilização. Tá certo? Então, nesse prédio que você falou das placas de EPS que fazem as molduras, o único jeito de resolver o problema é com uma impermeabilização do tipo daquela que foi usada em Brasília, uma impermeabilização que seja, ao mesmo tempo, impermeabilização e acabamento final. Eu te proponho uma coisa, eu vou te mandar depois um vídeo de como são essas fachadas que eu estou te falando desse condomínio, e você vai sugerir alguma coisa
para esse condomínio, eu vou te pedir, a gente grava, eu coloco aqui num dos nossos programas, né, como dica do especialista, que é o nosso novo quadro. Você topa? Eu adoro resolver problema. Vai ser uma alegria imensa poder fazer isso. Amigo síndico, aguarde. Só mais um detalhezinho. Você tem ideia de como se faz um teste de estanqueidade em fachada? Porque a gente tem a norma de desempenho, que é a 15575. É isso? Certo, 15575. Fala muito em desempenho dos materiais e ele ele tem um termo que eu não estou lembrando agora, mas é a expectativa de vida útil do projeto? A VUP, é isso mesmo. Vida útil do projeto. É isso mesmo. Vida útil do projeto. Né? Que fala qual é o tempo esperado para que uma fachada tenha que responder àquela necessidade de estanqueidade. Como é que eu testo estanqueidade em fachada? Não dá, né? Olha, quando a gente tem uma fachada que está com problema, se você pegar uma fachada com um problema logo após uma chuva, com um equipamento chamado câmara termográfica, você consegue tirar fotografias termográficas da fachada, e essa câmara termográfica que mede a temperatura que está a fachada, onde tiver mais água, ela vai estar com uma temperatura mais baixa. Aí você pega o seu drone, bota uma mini câmera termográfica em cima do seu drone e faz o seu drone varrer a fachada inteira. Eu pensei nisso enquanto a gente conversava, enquanto a gente estava aqui conversando. Aí com o seu drone e uma mini câmera termográfica, você vai conseguir fazer o teste de estanqueidade? Não. Você não vai testar a estanqueidade. Você vai estar aferindo a estanqueidade da fachada após a chuva. Excelente. Eu vou desenvolver mais essa ideia e vamos voltar a conversar sobre isso também. Anselmo, temos mais uma pergunta de uma pessoa que está acompanhando o nosso programa. A pergunta aqui, André, é da Sandra JG de São João Clímaco. Ela pergunta o seguinte: reclamei com a construtora sobre infiltrações no meu apartamento vindas da fachada, mas negaram o atendimento porque, segundo eles, a umidade é uma condensação de vapores porque eu deixo o apartamento fechado. É possível isso? Responda aí para a Sandra. Possível é, né? Possível é. Seria uma condição... Bom, vamos pensar uma coisa. Se ela deixa o apartamento dela fechado, a gente tem um ano inteiro variando tudo que acontece nas condições climáticas do imóvel. No verão a gente tem calor, no inverno a gente vai ter frio seco, sem chuva, e tem fungo no ambiente. Aqui São João Clímaco é perto da Via Anchieta, naquela região. Ok. Lá a temperatura é mais baixa porque existe uma influência dos ventos da Serra do Mar. Agora, tem que ver se, isso a Sandra não está falando, se é no banheiro ou se é em outros ambientes. Se for no banheiro, existe um agravante considerando o vapor que fica residente no banheiro preso em função do banho diário. André, acho que não é caso de banheiro, porque como ela está falando que umidades no meu apartamento vindas da fachada, se fosse no banheiro ela não perceberia, porque é azulejado. Então eu imagino que seja umidade ou na sala ou nos quartos. Né? Eu quando falei no banheiro eu pensei no teto. Não, o teto isso é clássico, ainda mais quando hoje tudo é forro de gesso, né? O gesso absorve muito umidade mesmo, ele tende a ficar bem escurecido por conta da umidade do próprio banheiro. Agora, o que ela está me perguntando é se é possível esses vapores saírem do banheiro, irem, por exemplo, para um dos quartos e começar a impregnar a parede a ponto de ficar úmido? Sair do banheiro, eu acho que não, mas eu acho que existe a possibilidade do apartamento dela estar numa condição tal que você tenha a influência da temperatura externa que o vento na região de São João Clímaco, o vento sul vem da Serra do Mar, e com isso se crie uma condição que os fungos possam proliferar na parede. Né? Por conta
da diferença de temperatura entre a face externa e a face interna da parede, por exemplo? Existe, porque o fungo ele tem uma temperatura ideal para proliferar. Ele prolifera em condições muito específicas, é assim, uma faixa baixinha, são entre 5 graus a diferença entre o mínimo que ele suporta, não é grande, não é uma variação grande, não são 20 graus de variação que o fungo gosta de proliferar. Então, esse é um caso que precisava ser analisado aí também com a famosa câmara termográfica que nós conversamos a respeito da fachada, tirar umas fotografias termográficas da fachada, fotografia termográfica do ambiente que a Sandra está falando, para poder verificar se a temperatura daquele ambiente é diferente do resto da temperatura do apartamento dela. Resumindo, André, então é possível que aconteça. Sim. Mas será que isso é tão frequente? Uma questão de se estudar melhor. Né? Por exemplo, a Sandra pode verificar se no prédio que ela mora, se tem mais, na mesma fachada que ela tem o ambiente dela que está com isso, falar com as vizinhas para cima ou para baixo. Uma boa ideia. Será que todo mundo deixa o apartamento fechado? Isso daí o argumento da construtora. Não, esse argumento da construtora realmente ele até é cômico. Sandra, você viu então o que o André falou. Entre em contato com a produção do programa, o mesmo canal que você utilizou para mandar sua pergunta, mande seu endereço para você receber a sua caneca do programa O Perito. André, para encerrar esse bloco, que dica você dá para o nosso síndico amigo que está nos assistindo? No caso de fachadas, sempre consultar um especialista em fachadas. Obrigatoriamente. Nada de querer falar com aquele pedreiro que atende o condomínio há 10 anos e fez tudo maravilhoso. Fachada é uma coisa muito complicada. Precisa realmente de gente especializada. Então eu vou aproveitar o gancho e dizer o seguinte: não é apenas um especialista em fachada, é alguém desinteressado na obra que possa simplesmente te dar um conselho técnico, uma assessoria técnica desvinculada do interesse de fazer um determinado serviço. Bom, aí na fachada, Anselmo, vai ser mais difícil ainda achar um especialista nisso, porque pouca gente estudava fachada sobre esse aspecto que nós conversamos hoje, com análise técnica pura e simplesmente. Você vai encontrar muita gente especializada em execução de serviços de fachada. Agora, gente especializada em fachada, muito poucos profissionais estão podendo chegar num nível de excelência nesse nível. Mas aí se recorre a outras questões. Ser especialista em princípios de impermeabilização, princípios de execução, princípios de análise e transmitir aquilo que ele está vendo, que ele está analisando, e pesquisar um pouquinho também. Eu digo assim, para não ficar na mão do executor, ficar na mão de alguém desinteressado. Perfeito. E que pode tranquilamente, pela experiência anterior, pelos trabalhos anteriores. Olha, eu tenho 20 anos que eu trabalho com perícia. Né? Nesses 20 anos me aconteceram muitos problemas em fachada. Sou um especialista em fachada? Acho que não. Mas eu conheço muito do assunto para poder discutir com o executor, para falar assim, olha, você está indo de uma maneira que eu não concordo, por isso, e assim por diante. Da mesma forma como você trata um executor de impermeabilização. Perfeito. Por aí. É isso. Tá bem? Tá bom então. Chegamos ao final de mais um bloco do nosso O Perito Podcast. Lembrando, se você gostou, compartilhe com seus amigos. Se não gostou, compartilhe com seus inimigos. De qualquer forma, se inscreva no canal, clica no sininho para receber as notificações e até a próxima.